A seguir na TV Câmara, pelas ruas da minha cidade. Olá! Hoje o Pelas Ruas da minha cidade veio até a Agronômica para conversar com a fotógrafa e escritora Silvana Leal, que está com a exposição O que há de vir aqui no Centro Integrado de Cultura, o SIC. Vamos lá? Olá! E aí? Bem-vinda ao Pelas Ruas da minha cidade. Obrigada. Obrigada por ter aceito meu convite. Eu quero conversar contigo. Prazer tê-la. Quero saber da tua história. O que há de vir. Oh, querida, linda exposição, lindíssima tá a exposição e depois a gente vai dar uma passeada por ela toda. Silvana Leal, me conta da onde que vem essa tua arte, como que nasceu o que tu faz hoje? Olha, eu sempre comecei, o princípio da minha arte começou pela fotografia e pela palavra, né? O primeiro livro, O Erotismo Proibido nos Lábios, eu fiz um livro onde era erotismo proibido nos lábios em palavras, erotismo proibido nos lábios em imagens. Então, eu sempre trabalhei com as duas coisas ao mesmo tempo, né? Hora com a palavra, hora com a imagem, hora com os dois, eu nunca sei por onde começa. Eu começo concebendo um livro, por exemplo, o segundo é um livro de fotografia, o Todo o Corpo, mas também eu sempre estou conceitualizando, eu estou pensando, eu estou estruturando, eu estou filosofando, né? Uhum. A minha arte passa muito pela filosofia, sempre eu estou buscando entender o ser humano e essa relação dele com o mundo e a natureza, então, muito por aí. Tu é escritora e fotógrafa, e quem que veio primeiro? Olha, as duas coisas vieram juntas, é incrível, assim, nos primeiros momentos eu comecei a escrever muito pelo fato de viajar, assim, a viagem sempre é essa coisa do inesperado, né? Eu tô sempre em busca do desafio e eu acho que a viagem, ela traz esse conteúdo de desafio, né? Eu acho que o estado de inspiração, ele vem muito através da viagem. Então eu comecei a fazer umas viagens pelo Brasil sempre sozinha. E aí com a minha câmera, ainda tinha uma câmera que um amigo me emprestou, pequenininha, uma Canon, assim, daquela ainda bem analógica, bem pesada, antiga, assim, né? Com uma lente só. E eu saía viajando e sempre escrevendo, e sempre tinha essa coisa da escrita permeando as duas coisas. Então eu não sei, na verdade, o que veio primeiro. Eu acho que, se eu for pensar em termos de formação, eu acho que a palavra veio primeiro. Porque eu me formei em psicologia, né? Então, sempre a psicologia desenvolveu muito essa questão do pensamento, da escrita, né? Eu acho que a minha escrita veio muito por aí, da formação acadêmica mesmo, de ter que ser obrigada a ler muito, escrever muito, né? Porque a faculdade de psicologia, ela exige muito isso, né? A gente está sempre pensando e escrevendo. E daí eu acho que veio meio por aí, assim, a palavra, né? E depois que veio a questão da fotografia mais, eu acho. Se fosse pensar em termos de... Mas na arte começou junto, assim. As duas já... Ô, Silvana, e os teus livros? Tu tem 3 livros publicados? Não, eu tenho 2 publicados e estou indo para o terceiro agora, que vai sair ainda esse ano. Daqui 2, 3 meses ele já está pronto, que é o Palavra Açúcar, né? Que é um livro de poesia, onde... Então agora eu resolvi, nessa exposição e nesse livro, eu já estou num momento que eu estou unindo mesmo as duas coisas, eu não estou mais separando, né? O primeiro eu colocava um livro com palavras, outro com imagens. Aí, apesar de ter um conceito só, né? Eu estou trabalhando os mesmos temas nos dois. O segundo era um livro só de fotografia, porque sempre dava esse problema do métier, né? Você é fotógrafa, você é escritora, você é o que você é, né? E como eu fazia as duas coisas, eu não sabia nem definir muito. Então, eu tentava fazer as coisas meio, né? Não, ó, isso aqui é escrita, isso aqui é... E agora eu cheguei à conclusão de que tem que assumir, né? Mas tu te define como, exatamente? Como artista multimídia, né? Como alguém que trabalha tudo. Então, o meu corpo também é objeto para, né,
exposição, principalmente, eu trabalho muito com a questão da performance, eu volto para o início da minha carreira, né? Eu retomo várias coisas da minha carreira, a palavra, a imagem, e aqui eu consigo realmente trabalhar com todas essas linguagens, né? Eu acho que o artista, é muito difícil hoje o artista se definir como uma coisa só, acho que nenhum artista consegue ser uma coisa só. Já é uma coisa da contemporaneidade, né? A gente está estimulado por tantas coisas, né? A imagem, a palavra, então a gente acaba mexendo com todas essas linguagens, o vídeo, né? É impossível, chega uma hora, tá, eu sou fotógrafa, mas como assim eu sou só fotógrafa? Não dá, né? Um monte de amigos, um monte de amigos que também são cineastas, aí eu tenho os amigos músicos, e a arte, na verdade, ela é um todo, né? A gente acaba sendo influenciado por todas as outras artes. Né? Só que no mundo de hoje, contemporâneo, é impossível não estar mergulhado nessas linguagens todas. Silvana, e tu vindo de Itajaí, que tu és de Itajaí, viajando como tu já viajou e como tu continuas viajando, como que é ser artista em Florianópolis? Olha, ser artista nessa ilha é um momento, acho que talvez dos mais inspiradores, assim, né? Bom, eu não tive nenhum momento da minha vida que não foi inspirador, mas esse especialmente por ele mexer com a minha natureza, né? Eu nasci no mar e sempre fiquei longe dele, né? Porque toda a minha infância eu morei no Planalto Paranaense. Então, o mar sempre é aquela coisa do mito, né? Sempre um mito, esperar o ano inteiro, imagina para uma criança esperar o ano inteiro para ver o mar. Então, eu tinha que esperar um ano inteiro, estudar na escola, para chegar no final do ano e vir para o mar. Então, sempre ficou no meu imaginário essa coisa de que o mar é algo distante, é algo que eu quero... Uma conquista. É, uma conquista, né? Vou chegar lá. Então, eu fiquei todo esse tempo. Daí, eu só vim morar novamente em Itajaí na adolescência. Até os 5 anos de idade, eu morei na ilha. Então, toda a minha memória celular, eu falo, né? Porque a memória da mente eu não tenho, mas a celular eu tenho, assim, fortíssimo. E daí o mar, sempre aquela coisa distante. Aí fui morar em Brasília e fiquei também 10 anos no Cerrado, né? Então, sempre nas cachoeiras e tal. Então, o mar, de novo, distante. Então, agora eu retomo, imagina, eu estar na ilha é assim... E eu moro pertinho do mar, tô sempre tô indo ao mar, né? Acho que... Eu não passo, é meio religioso esse ato, né? Para mim, meu grande ato religioso é o mar, né? Porque é um momento que eu me sinto também, não só inspirada, mas também que eu esvazio, né? Que eu tenho um momento de realmente meditar, poder estar em contato com a natureza, né? E o mar, ele tem essa capacidade de nos colocar para dentro, né? De nós mesmos, né? Acho que essa exposição, ela começa pelo molusco habitante exatamente porque é a metáfora que eu utilizo para falar da questão existencial, né, do ser enquanto algo que está dentro de si, que a gente está sempre nessa concha, né, e a ilha, ela tem essa capacidade de nos colocar. Eu acho que a exposição, ela vai falar justo desse tema principal para mim, que é a ilha, né? É o viver em uma ilha, o estar em uma ilha e ser uma ilha ao mesmo tempo, né? Que a gente... Cada ser humano, né? Essa metáfora já foi usada por muitos poetas e eu acho que vai continuar sempre... A gente vai sempre voltar nela de formas diferentes, né? Mas ser artista, de certa forma, e ainda mais artista visual, é ser uma ilha também, né? A gente cria muito. A tua volta para Florianópolis, então, foi a conquista do mar. Hoje, tu conquistou, então, o mar. Eu não só conquistei, como estou habitando nele, né? Habitando no sentido metafórico e no sentido este é o meu lugar, né? É o lugar em que eu me encontro. O mar é o lugar em que eu me encontro enquanto natureza viva mesmo. A vivacidade, né? Eu acho que a necessidade que a gente tem de estar sempre colocando movimento e ação na vida da gente, né? E movimento, ação significa estar de acordo com a tua própria natureza, né? O Molusco Habitante, por exemplo, eu parto do texto, que é uma coisa que já está lá no livro, construído, né? Que é um texto do meu primeiro livro, um conto, mas que depois eu venho trazer esse ser e dar nascimento a esse ser, né? Em imagem, através da performance. Então, o que eu faço? Eu dou nascimento para esse ser através de uma performance que eu chamo O Primeiro Nascer,
né, onde eu faço meu próprio nascimento, eu utilizo uma rede de pesca, né, que é um elemento, né, respondendo a questão que tu me pergunta, né, que elementos, como é que eu significo isso. Então eu significo, por exemplo, a rede como uma placenta, né, como algo que está te protegendo e que está te alimentando para nascer, né, para vir ao mundo. Então esse ser nasce, vem ao mundo e ele nasce no mar, né, porque o molusco habitante é um personagem que nasce numa placenta marítima. Então eu concebo essa rede como essa placenta e esse ser então nasce e a partir desse nascimento, desse meu nascimento, eu convido outros artistas a nascerem. E as sementeiras, Silvana? Então, a exposição, né, o que há de vir, começa com essas sementeiras. Sementeiras são esses... eu sempre fui muito apaixonada, eu sempre fico olhando essa paisagem da ilha, das ostras, das plantações de ostras. Eu sempre achei arquitetonicamente, esteticamente muito linda, né? A forma como os pescadores cultivam as ostras. E aí eu fiquei com muita vontade de recriar isso em termos estéticos, né? Então peguei as cascas de ostra e fui costurando elas na rede de pesca, né? E fui pendurando e fazendo esses pêndulos e ao mesmo tempo que eu registro isso em imagem aqui, né? Que essa imagem é exatamente esses pêndulos que eles criam e aqui que as ostras vão sendo criadas, né? Então elas ficam aqui, são as sementeiras, que é os lugares onde as ostras vão tendo a criação, né? Eu começo, né, o molusco habitante, eu começo pelas, que eu te falei que é aquele personagem do livro, eu começo emoldurando a palavra. Então eu pego trechos do molusco habitante, que eu considero assim, trechos que falam um pouco sobre esse personagem, né? E vou construindo esse personagem através dessas molduras, né? Então pego esses trechos e vou emoldurando eles e criando uma estética da palavra, né? E essa peça linda aí, Silvana? Então esse vestido ele foi construído, né, a partir daquelas redes que foram utilizadas pelo molusco habitante que estão lá na primeira instalação, né? O molusco habitante é uma série que tem um contínuo, ele começa pela palavra, vai para o vídeo, vai para o nascimento e depois essa roupagem que a gente constrói.
esse é o que há de vir, que é o vídeo que dá nome à exposição, né? Então são explosões de água em costão de pedra. Eu fico observando, fico durante horas observando e registrando essas cenas que são o inesperado mesmo, né? Quando que essa onda vai vir mais forte, quando que ela, né? É um pouco isso. Que são as imagens da minha infância que eu falei, né? Aham. Que eu ficava o ano todo esperando e quando eu vinha pro mar, a coisa que eu mais gostava de fazer na infância era sentar no costão de pedra e ficar observando o mar vir assim, aquela explosão e falava, ai meu Deus, o que vai acontecer? Eu adorava isso, eu acho que era a minha diversão de infância isso. E até hoje eu amo assim, ficar no mar observando essas explosões. Linda. E aquele sapato ali? Aquele sapato chama Saltos para Caminhar com Pássaros do Céu. Então ele faz parte do meia dúzia de objetos de imagem para o livre exercício dos seres. Então é um exercício que eu proponho para o imaginário humano, né? A gente poder pegar um salto e caminhar com um pássaro no céu. É a questão da liberdade, né? Estou falando da liberdade, do pensamento livre, de a gente poder criar, né? A criação é o maior patrimônio que o ser humano pode ter, né? Melhor. Silvana, para a gente encerrar, um sonho. Um sonho? Que a humanidade viva um pouco mais na paz, né? Menos guerra, mais paz. Acho que esse é um sonho. As pessoas que quiserem conhecer a tua arte, como é que elas fazem? Tem algum site? Site é www.silvanaleal.com. Joia. Obrigadíssima, parabéns, sorte, saúde, sucesso. Obrigada. Muitíssimo obrigada, Silvana. Eu que agradeço. A gente fica por aqui e semana que vem a gente volta com mais um Pelas Ruas da Minha Cidade. Até lá. Desatar fios de redes diversas. Desafios. Desafios perpassam matéria a matéria. A que serve o manto de uma existência ostra, se não para unir os 5 elementos? Na fusão de imagens, os seres se cruzam. Corpo colado a conchas. Caracteres incrustados a pedra. O cubo. Elemento de gestação. Emaranhado de sargaços surge o molusco. Das linhas nasce o desenho. Do corpo. Cria-se a linguagem. A arte quer desdobrar a matéria. A arte quer-se coragem. Corpo desafio. Alma de especiaria. Elemento de transição. Desatar fios de redes diversas. Desafios perpassam matéria a matéria. A que serve o manto de uma existência ostra, se não para unir os 5 elementos? Na fusão de imagens, os seres se cruzam. Corpo colado a conchas. Caracteres incrustados a pedra. O cubo. Elemento de gestação. Emaranhado de sargaços surge o molusco. Das linhas nasce o desenho. Cria-se a linguagem. A arte quer desdobrar a matéria. A arte quer-se coragem. Corpo desafio. Alma de especiaria. Elemento de transição. Desatar fios de redes diversas. Desafios perpassam matéria a matéria. A que serve o manto de uma existência ostra, se não para unir os 5 elementos? Na fusão de imagens, os seres se cruzam. Corpo colado a conchas. Caracteres incrustados a pedra. O cubo. Elemento de gestação.
Emaranhado de sargassos surge o molusco. Das linhas nasce o desenho. do corpo, Cria-se a linguagem. A arte quer desdobrar a matéria. A arte quer-se coragem. Corpo desafio. Alma de especiaria. Elemento de transição. Desatar fios de redes diversas. Desafios, desafios. Desafios perpassam matéria a matéria. A que serve o manto de uma existência ostra, se não para unir os 5 elementos? na fusão de imagens, os seres se cruzam. Corpo colado a conchas. Caracteres incrustados a pedra. Elemento de gestação. Emaranhado de sargassos surge o molusco. Das linhas nasce o desenho. Cria-se a linguagem. A arte quer desdobrar a matéria. A arte quer-se coragem. Corpo desafio. Alma de especiaria. Elemento de transição. Desatar fios de redes diversas. Desafios, desafios. Desafios perpassam matéria a matéria. A que serve o manto de uma existência ostra, se não para unir os 5 elementos? Na fusão de imagens, os seres se cruzam. Corpo colado a conchas. Caracteres incrustados a pedra. O cubo, Elemento de gestação. Emaranhado de sargassos surge o molusco. Das linhas nasce o desenho. do corpo, Cria-se a linguagem. A arte quer desdobrar a matéria. A arte quer-se coragem. Corpo desafio. Alma de especiaria. Elemento de transição. Desatar fios de redes diversas. desafio, Desafios, desafios. Desafios perpassam matéria a matéria. A que serve o manto de uma existência ostra, se não para unir os 5 elementos? na fusão de imagens, os seres se cruzam. Corpo colado a conchas. Caracteres incrustados a pedra. Elemento de gestação. Emaranhado de sargassos surge o molusco. Das linhas nasce o desenho. Cria-se a linguagem. A arte quer desdobrar a matéria. A arte quer-se coragem. Corpo desafio. Alma de especiaria. Elemento de transição.